Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos estudar um ditado muito importante do Mestre Ascenso Jesus Cristo. A santificação do coração, dando a luz ao Cristo. Pérola de Sabedoria, volume 31, número 88. Um periódico da The Summit Lighthouse. Mensageira Elizabeth Clare Prophet. Tradução, voz e comentários entre parênteses de Paulo Rodrigues Simões. Este ditado de Jesus é muito importante para mim, porque foi o primeiro ditado que eu presenciei ao vivo com a mensageira Elizabeth Clare Prophet. Foi quando eu cheguei em Montana pela primeira vez em 1988, no rancho da Summit em Montana. Foi simplesmente emocionante sentir a presença de Jesus junto à mensageira, transmitindo tão bela mensagem. Não é o fato da mensageira trazer a mensagem que diz para nós que é Jesus, ou Maitreya, ou Elmória, ou Saint Germain, dando a mensagem, mas a mensagem em si, que nos mostra a verdade da presença do Mestre. O título deste ditado fala por si, a santificação do coração, dando a luz ao Cristo. O primeiro ditado que nós ouvimos, ou lemos, é aquele ditado que tem uma mensagem para nós. É aquele ditado que é extremamente importante para nós. Este ditado, ele é importante para mim. E ele traz uma mensagem que faz parte da minha vida. Eu ia postar este ditado de Jesus para vocês no Natal, mas eu decidi postar no início de janeiro, porque eu não queria que vocês esquecessem deste assunto tão importante, e em meio às festas é muito fácil a gente esquecer. Deixei para o começo do ano, porque eu quero pedir a cada um de vocês que mantenham este ditado como meta, a meta de santificarem-se este ano. Vistam a espiritualidade de vocês. Vistam a sua roupa espiritual. Assumam que vocês são seres humanos espiritualizados perante as pessoas que vocês conhecem. É isto que o Senhor Jesus nos pede neste ditado. Que sejamos o exemplo da fraternidade. Façamos disso a nossa meta para este ano de 2025. Não precisam contar para as pessoas que vocês estudam na Grande Fraternidade Branca, mas precisam mostrar que vocês são cristãos e que vocês agem como verdadeiros cristãos. Quando somos seres humanos comuns, nos desconectamos da nossa presença Eu Sou. Por isso, precisamos assumir a nossa identidade espiritual 24 horas por dia. Vamos ao ditado. Abre aspas. Que o olho da Virgem Vestal, Palas Athena, esteja sobre vocês sempre, pois é a era da verdade de Cristo, e aqueles que têm a minha verdade têm a vida universal presente em toda parte em Deus. Aqueles que vivem pela verdade, aqueles cujas auras refletem a chama da honra cósmica com força, como um pilar de fogo, estes se movem na terra na correção da chama do Santo Cristo pessoal. Estes sabem que, assim como em cima é embaixo, o reflexo do grande Deus interior, dentro da alma, deve ser realizado. Estes não são de outro mundo, mas sabem que os feitos, pensamentos, atos e palavras diários são os blocos de construção da realidade etérea e, portanto, não se satisfazem com mera ideação, com mera contemplação. Sua satisfação deve estar no assentamento da pedra, até mesmo o cubo branco da cidade quadrangular. As vidas devem ser vividas aqui e agora, verdadeiramente na geometria de Deus. O Mestre Jesus, aqui um comentário, está nos mostrando que aqueles que reconhecem a verdade precisam manifestar a verdade, precisam viver nesta verdade cósmica para poderem ser levados para junto daqueles que assim vivem. Construir ao nosso redor a perfeição que sabemos existir no mundo etéreo, para assim ganharmos o direito de subir para a cidade quadrangular. Mas o mais importante nessas palavras
é que somente a adoração espiritual não é o caminho para a libertação, mas precisamos seguir o exemplo de Jesus e colocar em ação os ensinamentos que recebemos, para podermos mudar este mundo para melhor. Todos precisam fazer a sua parte. Continuando. Vamos esculpir novamente o perfil de seu Santo Cristo pessoal esta noite. Como costume e eu viemos no cargo de instrutores mundiais, nós trazemos o alfa e o ômega do fluxo vital, do saber cósmico de Maitreya. Portanto, ó Cristo cósmico, nós, teus filhos, viemos trazendo os dons da tua chama da iluminação para estes que são teus, que se reúnem e esperam para colocar a pedra angular principal da vontade de Deus, para que sobre ela e a partir dela possa surgir a chama dourada da iluminação como centelha que cruza o céu noturno e ilumina um plano e um planeta. Aqui mais um comentário. Jesus nos disse, em outro ditado, que quando de sua missão, encarnado como Jesus, ao se dirigir ao Pai, ele estava falando com Maitreya, seu guru espiritual, aquele que o enviou nesta missão. Assim como nossos pais físicos são como Deus Pai e Mãe para nossas vidas quando crianças, assim é o nosso mestre principal na hierarquia divina. Maitreya tem o cargo de Cristo cósmico nesta hierarquia. Deus Pai confiou Jesus a Maitreya, assim como nós fomos entregues a Saint Germain, Elmora, Jesus e Kuthumi nesta evolução espiritual, nos ensinamentos da grande fraternidade branca. Eles são os nossos gurus principais. Os mensageiros em todas as escolas, desde Blavatsky até Gurumar, estes mensageiros foram os representantes destes mestres para nós. Assim funciona a hierarquia que vem desde Deus Pai, Mãe, Alfa e Ômega, até a nós aqui na matéria. Vejam que a escada para o céu é muito mais alta e longa para se percorrer do que a mera ascensão ao éter divino. Até os mestres ascensos continuam subindo a escada do nível de consciência para mais e mais próximos de Deus Pai e Mãe divinos. Continuando o ditado. Nós também viemos do Oriente para o Ocidente, pois nós também participamos do Templo do Lótus Azul do Himalaia, no retiro de Maitreya e no local onde estão todos os irmãos do manto dourado. É pelo aumento da chama da iluminação que os filhos e filhas do Tibete são perseguidos, brutalizados e sua comunidade e sua cultura profanadas. Aqui mais um comentário para vocês entenderem. Entre 1987 e 89, houve grande repressão e perseguição religiosa da China no Tibete sobre os monges budistas tibetanos. Continuando o ditado. Corações abençoados, estes são uma onda de vida e uma evolução de chelas dos mestres ascensos, patrocinados pela grande fraternidade branca, assim como vocês são. Desta forma, acrescenta-se ao fardo de Elmora a difícil situação pela qual eles estão passando, pois eles têm carregado o fio dourado até mesmo através da reencarnação contínua, desde a hora de Sanatkumara. Comentário: a vinda de Sanatkumara é as 144 mil almas de Vênus, para salvar as almas da Terra, mostrando o caminho da libertação pela comunhão espiritual contínua. Não existe outro caminho de salvar. Salvação é a comunhão. Continuando. Que vocês saibam, então, que vocês mantiveram o equilíbrio por eles e eles receberam uma certa chama de alegria. Assim como vocês celebraram o meu nascimento na chama violeta. Os Chelas fizeram várias horas de chama violeta para o equilíbrio dos filhos da luz do mundo e para a comunidade do Espírito Santo. Continuando. Então, eu escolhi passar essa chama por um arco ao coração daqueles indivíduos, os monges tibetanos, a quem Elmora chama de Chelas e perante quem os adeptos se curvam, curvando-se diante da luz do coração e da perseverança de cada um deles. Orem por eles, amados, pois em outros tempos foram eles que sustentaram o equilíbrio por vocês, e há um laço interior e uma conexão interior entre vocês.
que seja o fio dourado do contato e que o revestimento dourado seja a vestimenta interior que vocês usam, sempre lembrando o quanto o meu amado Kuthumi, o meu Francisco, os ama. O sinal tangível do nosso amor pode ser a nossa mensageira, mas também é o seu coração pulsante, a sua chama vibrante, pois as suas chamas mostram o sinal de que o Mestre cuida dos seus, cuida do jardim do coração. Eu, Jesus, venho novamente como o jardineiro disfarçado. Eu venho também cuidando das flores dos Budas Dhyani. Oh, como na minha jornada ao Oriente eu exultei de grande felicidade no caminho e nos ensinamentos do coração. Amados, eu fui levado aos retiros etéreos e físicos da grande fraternidade branca e também de mestres ainda não ascensos. E lá eu recebi do coração de Maitreya verdadeiramente a instrução, a iniciação, a prova da alma pela qual eu fui de fato requerido a ir e desafiar os corruptos de minha época que escondiam a luz da religião e não entregavam esse abençoado laço que une a alma à hierarquia. Aqui mais um comentário ao final desta pérola. Então temos dois comentários, temos duas mensagens. Abre aspas. A palavra religião é derivada do latim religio, que significa laço entre o homem e os deuses, ou religare, reconectar. Jesus está afirmando que eles não liberavam esses conhecimentos para as pessoas. Alguma semelhança com a Igreja Católica de hoje? E a outra mensagem, os desafios de Jesus aos falsos sacerdotes e seus falsos ensinamentos durante a permanência no Oriente, dos 13 aos 29 anos, foram registrados por historiadores budistas em, abre aspas, A Vida de Santo Issá, fecha aspas, e publicado por Elizabeth Clare Prophet no livro, abre aspas, Os Anos Perdidos de Jesus, fecha aspas, agora disponível para adquirir em português junto à Summit do Brasil. Continuando o ditado. Amados, eu devo realizar obras para os mestres que encontrei no Oriente. Assim, eles me enviaram para os covis dos caídos, para os próprios antros daqueles que quase apagaram a vela do autoconhecimento, até mesmo daqueles a quem eles consideravam inferiores e nem sequer dignos de receber a transmissão da chama. Neste dia e hora, a grande fraternidade branca, liderada por Elmória, o chefe do Conselho de Darjeeling, está determinada a dar toda a oportunidade àqueles que a desejam e que farão uso dessa oportunidade, uma vez mais, para restabelecer o fio de contato com a hierarquia da luz. Assim, meus amados, não foi somente pela instrução, nem somente pela proclamação da palavra, que eu compreendi a plenitude daquele Cristo de Maitreya comigo, que eu trouxe à fruição aquilo que me foi iniciado e continuado através de inúmeras encarnações anteriores. Eu devo avançar em confronto, eu devo desafiar, eu devo enfrentar e sentir até mesmo a armadura e o escudo dos caídos e o que seria necessário do meu próprio fogo sagrado para partir até mesmo o aço da mentalidade de suas fortalezas contra os quais os pequeninos não poderiam prevalecer. Mas nesta hora são eles que estão alinhados contra o povo de Maitreya, no Oriente e no Ocidente. Assim, este povo também deve conhecer as iniciações do coração que eu suportei, pois o coração não é fortalecido senão pela ação. Assim, chega o tempo em que se sabe com certeza que esses caídos prepararão toda a armadilha, vociferarão e delirarão, e eles se enfurecerão e eles virão. Saberemos disso e avançaremos com o fogo sagrado, até mesmo para consumir o ódio do inimigo antes que se manifeste. Amados, interiorizar-se para comungar com o Mestre, mesmo na câmara secreta do coração com Gautama, é para compreender o que deve ser assumido, realizado no exterior, na existência cotidiana. Assim eu recebi este treinamento, e o conhecimento dos 5 planos, dos 5 Budas e das esferas que circundam o coração,
fez de mim um devoto eterno do coração de Maitreya. Aqui um comentário. Para aqueles que ainda não estudaram as nossas aulas sobre o Cristo, assistam nos endereços que disponibilizamos na descrição deste vídeo. Jesus foi escolhido por Deus para manifestar o Cristo e mostrar a todos que também podemos realizar o mesmo se seguirmos seus passos. Continuando. Assim, no Ocidente, meu coração é conhecido como o Sagrado Coração. E ainda assim, o que eu realizei e manifestei em meu coração é algo que vocês também podem realizar. O coração de vocês é o Sagrado Coração, pois Deus criou apenas corações sagrados, nenhum outro. A chama trina do coração de vocês é essa sacralidade. Para ser sentida e reconhecida, isto requer a intensificação de sua dimensão como o sol resplandecente da realidade divina. É apenas por meio de medidas graduais que vocês pensam em meu coração como o Sagrado Coração, e no coração de vocês como em um estado de se tornar sagrado, mas eu lhes revelo a chama trina no coração do seu Santo Cristo pessoal. Eu lhes revelo a chama trina no coração da sua presença eu sou. E este é o Sagrado Coração, e na realidade divina é o seu próprio coração. Assim, a geometria da verdade que Palas Athena deseja trazer a vocês é o conhecimento da precipitação da chama trina, da oitava superior para a inferior, para que no espelho da alma o grande Deus individualizado, sua presença eu sou, possa aparecer sorrindo na eternidade do seu ser. Oh, vocês são do Sagrado Coração. Oh, vocês são corações sagrados. Mover-se no autoconhecimento da sacralidade da vida é magnetizar rápida e poderosamente até mesmo o Sagrado Coração que está logo acima. Outros mestres já lhes falaram sobre santidade, sobre a necessidade de espiritualidade. Eu venho com uma lição simples para que vocês possam aumentar ambas ao manterem o senso da sacralidade de seu coração e o conhecimento de que, ao reconhecerem essa sacralidade do meu Santo Cristo pessoal com vocês, o coração deve se expandir, deve crescer. Comentário. O Mestre Jesus está nos mostrando que devemos compreender que o Cristo está conosco, tão próximo quanto o nosso coração. A ação externa deste Cristo em nossas vidas pode se realizar desde que reconheçamos isto e que comunguemos com este Cristo, pedindo sua ação para a correção de todos os erros externos que tanto queremos corrigir neste mundo. Mas se pensamos que o Cristo está no céu e nós estamos perdidos no mundo, não somos nada mais do que simples animais. A diferença entre o ser humano e o animal é que podemos manifestar Deus através de seu Cristo em nossos corações. Depende apenas de nós termos um simples coração apagado ou um sagrado coração do Cristo manifestado através de nós. É por isso que nós, os chelas dos mestres ascensos, afirmamos ser, abre aspas, a cabeça, as mãos e os pés dos mestres ascensos aqui na Terra. Continuando. Eu, Jesus, venho, então, falando a vocês silenciosamente, como com a voz de Gautama Buda, como com a voz de Maitreya, eu venho, pois eu venho de dentro nesta hora e não de fora. Eu falo a vocês de dentro de seus próprios corações para que vocês saibam que eu, Jesus, seu irmão, posso e escolho santificar os seus corações nesta noite. E eu peço que vocês selem essa santificação por sua própria afirmação, pois eu somente não estou autorizado por Deus a santificar plenamente seus corações. São vocês que devem participar comigo neste empoderamento. Eu dou a vocês, então, meus amados, o momentum alfa da santificação do coração, e eu peço a vocês que me deem o retorno ômega da santificação do coração. E este retorno, amados, é um ritual diário que ocorre a cada momento de dentro para fora, e porque ele ocorre, há igualmente a santificação das obras de suas mãos, do seu caminhar comigo e com as hostes celestiais. Há uma consagração no ritual, no ritmo da vida,
pelo qual tudo o que vocês fazem é santificado, porque vem de seus corações, que vocês e eu temos assim santificado. Aqui um comentário. A santificação do coração ocorre quando nós assumimos que Deus está em nós, através da sua presença em nós. E ao assumirmos esta sagrada presença de Deus em nós, passamos a agir de acordo com essa proximidade divina. Estamos com o Senhor em nós e agimos da forma como Ele espera que hajamos. Não dá para agir errado na frente do Senhor. A consciência da presença de Deus é muito importante, é maravilhosa. Continuando. Meu poder, sabedoria e amor para santificar também vem das obras que o Pai Maitreya, Gautama e eu realizamos juntos em minha vida na Terra e além. Esse mesmo poder, sabedoria e amor é de vocês, pelo qual podem santificar o coração como instrumento da minha obra e da obra de Maitreya, Gautama e Sanat Kumara. Através da cadeia hierárquica de ser desta ordem do segundo raio, saibam, então, que vocês tocam o coração de nosso Pai no céu, assim como o coração da Mãe Divina que encarna a Terra, que também reforça a sua santificação do coração. Mais um comentário. É importante que vocês estudem a aula sobre a hierarquia divina para que possam entender melhor o que Jesus está falando sobre Maitreya, Gautama e Sanat Kumara. Confiram o link desta aula na descrição deste vídeo. Hoje, as chaves das 4 portas da cidade quadrangular estão nas mãos de Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya e Jesus Cristo. A maturidade espiritual ocorre quando deixamos de ser crianças no jardim de infância da Terra e passamos a cuidar das crianças para que elas encontrem o caminho para sua graduação na escola da vida. Aqui só lembrando que chamamos de crianças não necessariamente as criancinhas, mas todo aquele que não cresceu ainda em espiritualidade elevada. E enquanto nós precisamos de diversão e momentos de prazer físico para viver, ainda estamos vivendo como crianças, pois ainda não compreendemos o verdadeiro valor da vida, que é espiritualizar-se, ou seja, deixar as necessidades físicas de lado. Continuando o ditado, abençoados, vocês são únicos, pois muitos na humanidade não têm um trabalho que seja sagrado, sendo o seu trabalho sagrado na divulgação dos ensinamentos dos mestres ascensos, a sua vocação de discipulado lhes permite perceber com muito mais facilidade que as obras de suas mãos geram santidade para o Senhor, para milhões de almas na Terra. Portanto, de vocês a quem eu concedi essa grande oportunidade de levar o ensinamento ao mundo, eu espero muito, pois a quem muito lhe foi dado, muito lhe será exigido. Eu espero então que vocês sempre mantenham a santidade dos seus trabalhos físicos e mentais, de tudo o que fizerem. E deixem que o mundo conheça essa aura de santidade, não por palavras, mas pelo seu senso de reverência pela chama dentro dos corações de todos os que vocês encontrarem. Eles sentirão essa reverência quando vocês falam, pela forma como vocês se expressam, comunicam e demonstram cuidado e preocupação com a conclusão do serviço. Aqui mais um comentário. É necessário reconhecer Deus em cada pessoa com quem nos relacionamos, ver Deus em todos como uma semente que precisa ser regada, estimulada a crescer. Continuando. Deixem que o halo dourado de cada um de vocês brilhe intensamente. Deixem que a doçura da caminhada interior com Deus e a sua comunhão comigo no chakra do 8º raio, assim como com Gautama e Maitreya, esteja sobre vocês, como um óleo santo e um resplendor, pelo qual vocês percebam que o serviço externo é uma extensão do trabalho no templo interior, da meditação no templo interior, da contemplação, da colheita da luz. Pois é também, amados, na câmara secreta do coração que vocês afirmam a palavra e crescem em força no poder da palavra falada. O trabalho no templo interior para o estabelecimento dessas esferas é de vocês agora, e ao serem levados aos retiros etéreos da fraternidade, vocês já passaram pelos passos, os testes dos 7 raios,
entraram na câmara interior, enquanto novos estudantes recém-chegados aos ensinamentos saem do corpo físico para o etéreo, enquanto dormem à noite e dão os primeiros passos nos estudos dos 7 raios. Assim, ao tribunal interior, batam, batam e lhes será aberto. O bater, amados, é o que vocês fazem todos os dias para provar ao hierarca do raio que vocês, de fato, não estão pulando etapas, não estão buscando portas laterais ou atalhos para provar que vocês estão determinados a manter a chama do raio todos os dias da semana e na quinzena em que vocês passam pelos retiros dos Chorãs. Aqui o comentário, ele está se referindo às universidades do Espírito, agora abertas aos chelas nos retiros dos mestres ascensos, para o qual nós pedimos a São Miguel Arcanjo que nos leve à noite, para podermos estudar com os mestres. Continuando o ditado, lá, amados, à medida que vocês passam além da coloração externa do raio, entrando na câmara central desses retiros, vocês entram na unidade e na unicidade da luz branca, e esta luz branca é a esfera de transição para os 5 raios secretos. Na unidade dos 7, então, vocês encontram o Espírito Santo, e é no Espírito Santo, que é o fogo branco, que vocês buscam e encontram a iluminação da Trindade. Essa iluminação, como a chama da iluminação do 2º raio, torna-se a chama principal e central de seu altar, enquanto vocês comungam pelo poder, sabedoria e amor, pela iniciação e pela conquista dos 5 raios secretos. Aqui mais um comentário. Nós temos um assunto que volta e meia alguém não compreende e me pergunta. O branco é a base de todas as cores. O Espírito Santo se inicia nas 6 horas do relógio, na casa da mãe. É a força do amor da mãe pelos seus filhos que atrai a compaixão do Pai na forma de Espírito, que desce para salvar os filhos da luz. Então, nós já vimos ditados dos mestres ascensos ensinando que o Espírito Santo é o fogo rubi, e que também, em outro ditado, é uma frequência do fogo violeta. E agora, Jesus está dizendo neste ditado que o Espírito Santo é o fogo branco. Pois entendam que o Espírito Santo é, junto com a Mãe Divina, a potencialização de todos os raios. E ainda temos o Mahashohan, que é o representante do Espírito Santo na Terra, mas seu raio é o pêssego, o raio da transição e elevação da alma. Mais uma cor para confundir os alunos. E alguns ministros da Summit que também não sabem disso. Continuando. Assim, amados, ao lerem sobre a minha jornada ao Oriente e os relatos ocorridos, vocês compreenderão que o que foi registrado foi aquilo que foi visto pelos homens, aquilo que foi conhecido por aqueles devotos onde eu permaneci por um período de tempo para estudar seus costumes, suas escrituras, sua língua, suas necessidades e seus corações. Abençoados, se alguém passa 17 anos de sua vida todas as noites fora do corpo estudando nos templos da Fraternidade dos Himalaias, eu posso assegurar-lhes que muito aprendizado, testes da alma e santificação se acumulam à sua alma. E na medida em que eu já estava em uma continuidade de propósito dentro desses retiros, por muitos milhares de anos, eu pude trazer de volta o presente mais precioso de todos para o Ocidente, amados. E ainda assim foi-me permitido levar esse presente apenas até a Palestina, para aquela missão especial de 3 anos. Aqui um comentário. As escolas etéreas nos ministram ensinamentos que vamos reconhecendo aos poucos em nossa vida de vigília. Diferente de nós que acordamos sem a consciência do que aprendemos por lá, Jesus era uma alma nascida sem karma pessoal. Um homem puro e de alto nível de consciência, quando levado aos retiros etéreos, volta ao seu corpo físico pela manhã, sabendo tudo o que lhe foi ensinado. Continuando com o ditado, é a chama de Maitreya que eu carreguei, sua verdadeira chama, amados. Eu a carreguei em meu coração e para mim. Isso era a personificação do Pai, pois o conceito de Pai e Guru são um só. Assim vocês compreendam que eu e meu Pai somos um,
e eu e meu guru somos um. E assim é até hoje, amados. Portanto, coube a meus discípulos e a outros levar essa chama de Maitreya ao Ocidente, e vocês seguiram nossos mensageiros até este lugar preparado para a chama de Maitreya. É claro que eu tive muitas jornadas além da hora reconhecida como a da ressurreição naquela vida, e apareci aqui e ali ao redor do mundo para os povos que estavam aguardando a vinda do Avatar da Era de Peixes. Abençoados, o estabelecimento da Escola de Mistérios, portanto, neste retiro, tem sido uma profunda conclusão e alegria para o meu coração, e ver como vocês se reuniram desde tempos antigos, quer vocês tenham me conhecido em minha vida na Palestina ou em encarnações anteriores, vocês seguiram a minha orientação, a minha presença, embora às vezes não tenham me visto, nem mesmo soubessem se a orientação era minha, e ainda assim era. Nós chegamos tão longe ao oeste, portanto, amados, que o oeste se torna novamente o leste, e na grande reunião daqueles de todos os cantos da terra, assim também se cumpre a profecia da vinda de Maitreya para todos os povos, cada um e todos os corações representando as nações e os povos deste planeta, que então trilham o caminho dos mestres ascensos, que é o caminho de Maitreya, e incorporam assim essa iluminação na evolução kármica. Aqui um comentário. As Américas são, Norte, Centro e Sul, a união dos povos de todo o planeta. É uma grande oportunidade nascer neste continente. Nós somos oriundos de todas as partes do globo. Nossas almas precisam orar pelo planeta como um todo. Continuando. Lembrem-se, então, de que vocês foram ensinados a clamar pela libertação de todos aqueles que desceram pela árvore ancestral de sua origem e a enviar o chamado diretamente ao coração dessas áreas do mundo que marcam os pontos de sua origem, pois é ali que vocês também devem enviar a luz e o ensinamento por meio de decretos dinâmicos, em primeiro lugar, e, se possível, pela palavra escrita e falada. Assim, esta é uma hora de realização para nós, mestres ascensos, para Maitreya e para vocês. Como Saint Germain enfatizou, a meditação sobre o coração, a expansão do coração, conduz a este momento, amados, em que eu devo lhes dizer que a iniciação do Sagrado Coração é sua para reivindicar. Vocês devem confirmar e ratificar, confirmar colocando em prática tudo o que o céu lhes concede. Vocês devem santificar. Este, então, é o passo necessário, assim como foi exigido de mim, é exigido de vocês. Aqui um comentário importante, não que os outros não sejam, mas prestem atenção. É preciso, meus irmãos, deixar de ser humano a cada dia e passar a vestir a imagem espiritual, dando o exemplo para os nossos irmãos que ainda não compreenderam a oportunidade que todos nós temos neste início da Era de Aquário. Pensem nisso. Continuando. É bom que vocês se comparem a mim como irmão e amigo e não coloquem tanta distância entre nós, no sentido de que eu sou perfeito e de que vocês não são. Vocês devem reconhecer que é a qualidade do homem interior, do coração, o Santo Cristo pessoal, a qualidade da alma e do espírito, e então a determinação de trazer tudo isso à fruição na oitava física, que constitui a formação do ser crístico encarnado. Mais um comentário. O que um homem é capaz de realizar, outro homem também é. Jesus foi o exemplo vivo de que podemos nos santificar, assim como ele fez. Jesus precisou tomar muitas decisões difíceis em sua última encarnação, e o fez sem titubear. Muitos foram os bons exemplos dos santos da Igreja Católica que realmente seguiram o exemplo do Senhor Jesus, e é isso que ele espera que façamos ainda nesta encarnação. Muitos de nós estivemos próximos a ele e aos seus apóstolos em encarnações passadas, assim como ele disse. Pensem nisso. Em nenhuma encarnação passada tivemos tantas oportunidades de realizar a santificação do nosso coração como nesta, e não haverá outra oportunidade tão cedo.
Pena que, com tanta diversão no mundo físico, as pessoas deixem os ensinamentos de lado para se divertir. Continuando o ditado. Eu desejo que vocês se unam à verdade do Cristo nesta noite e recebam Palas Athena como minha representante e porta-voz para vocês por um tempo, pois o momentum dela, na luz da verdade, fará com que vocês desejem a verdade acima de tudo, acima de todo compromisso, acima de todas as áreas cinzentas, acima de toda a desonestidade oculta consigo mesmos e com os outros. Palas Athena, ancorando corajosamente a luz da verdade dentro de vocês para que vocês a amplifiquem, trará para vocês a consciência da precipitação pelo raio esmeralda da imagem divina do olho onividente de Deus. Palas Athena ensinará a vocês a precipitação daquele cubo cósmico, capacitando-os a serem precisos na sua construção, na sua preparação e em todas as coisas que precisam ser concluídas enquanto vocês completam o equilíbrio do seu karma físico. Enquanto vocês retiverem karma físico, amados, e vínculos físicos, a lei pode exigir reencarnação. Mas se vocês cumprirem os mandatos da lei da oitava física no plano astral e no mental, descobrirão que haverá menos motivos para descerem aos reinos da densidade física. Aqui um comentário importante também. Mas o que Jesus quis dizer com, abre aspas, se vocês cumprirem os mandatos da lei na oitava física, no plano astral e no mental, descobrirão que haverá menos motivos para descerem aos reinos da densidade física, a reencarnação, fecha aspas. Deus é a lei e a lei é Deus, meus irmãos. Portanto, se cumprirmos os mandatos de Deus, e especialmente o que diz, abre aspas, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, fecha aspas, física, emocional e mentalmente, nós entregamos a uma vida espiritual com todo o nosso ser. Não adianta ir à igreja, ler os livros dos mestres ascensos, fazer yoga e meditação fisicamente e manter desejos e apegos à vida material. Não sobe ao plano divino quem tem vínculos físicos, como disse Jesus, e esses vínculos físicos são nestes três planos, mental, emocional e físico. De todos os vínculos físicos que existem, um dos que mais prende os filhos da luz na matéria é a excessiva preocupação com o próximo. Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, e nada mais do que isso. Não se pode ajudar ao próximo e sofrer porque eles não se ajudam. E isso é muito comum com familiares. Preocupamos demais com aquele familiar que está fora do caminho. E sofremos com isso. E não é com esse vínculo, e não é com esse sofrimento emocional que nós vamos subir. Ficaremos presos à matéria e à reencarnação por causa disso. Mas se mantivermos a comunhão com a nossa presença Eu Sou 24 horas por dia, orando ao Pai e pensando nele, nosso emocional será curado e saberemos o que fazer de nossas vidas. Devemos orar a Deus e entregar os nossos problemas, nossos e o de nossas famílias, mas não podemos sofrer com isso. Continuando. Abençoados, agora eu falo a vocês sobre um guardião da chama que partiu da tela da vida nesta manhã de Natal. As circunstâncias em torno desta partida foram devido a um estado extremo de desalinhamento. Assim, esse indivíduo, por não ter levado a sério o caminho de guardar a chama de seu coração, não acumulou a luz nem a autodisciplina necessária para se manter fora do perigo. Portanto, foi inteiramente por sua responsabilidade que a vida lhe foi retirada de forma tão repentina de alguém tão jovem. Embora o chamado tenha sido feito nesse altar às legiões do Arcanjo Miguel e de Astréia pela mensageira, para que a alma desse indivíduo fosse levada ao seu lugar legítimo nas oitavas superiores, ele não conseguiu elevar-se acima do nível do purgatório, no nível astral. Devido à falta de momento na luz, ao total comprometimento com a verdade em todas as vidas passadas e à falha em levar a sério o significado do compromisso de ser um guardião da chama. Assim, pelo compromisso final, pode-se perder a oportunidade de estar neste plano.
Ao não aproveitar os caminhos do discipulado e os decretos oferecidos, uma alma pode nem mesmo ser capaz de sair para fora do lugar onde o acidente ou circunstância repentina a tirou da tela da vida. Como a árvore cair, assim ela ficará. E como este Shelah fez sua passagem, assim ele estava no momento em que a mensageira começou suas invocações. Assim, o anjo de Deus pronunciou que ele não poderia subir mais alto do que o terceiro nível do plano astral, o plano do purgatório. Aqui um comentário. Esta é uma informação que também está ao final desta pérola de sabedoria sobre o Shelah que fez a passagem. Abre aspas. Na manhã de Natal, neste dia do ditado às 4h17 da manhã, um guardião da chama de 26 anos, estudando a lição 7, que havia ingerido bebida alcoólica na véspera de Natal, partiu da tela da vida quando seu carro perdeu o controle e capotou. Ele estava a caminho para comprar um frango com um amigo quando saiu da pista. Ele foi declarado morto no local do acidente. Seu companheiro ficou ferido, mas estava em condição satisfatória. De acordo com os relatórios, a polícia informou que o álcool foi um fator decisivo, embora não tenha sido determinado se ele estava acima do limite permitido de ingestão de álcool. Na véspera de Natal, este guardião da chama teria anunciado que iria desmontar seu altar e não faria mais decretos. Ele e alguns amigos foram a um bar e retornaram para casa após a meia-noite. Quando ele e o amigo saíram para buscar um frango, o falecido disse a uma pessoa que queria acompanhá-los. Abre aspas. Esta viagem não é para você. Quando a mensageira soube do acidente e fez invocações em nome dessa alma, ele ainda estava vagando no local do acidente, desorientado, sem perceber que o cordão de cristal havia sido rompido e que sua oportunidade de encarnação nesta vida havia sido tragicamente encerrada por suas próprias ações. Apenas 12 horas antes desse incidente, a mensageira Elizabeth Klaproth havia escrito em sua carta de 24 de dezembro aos guardiães da chama da lição 8 e acima, abre aspas, enquanto eu ofereço orações por aqueles que passam da tela da vida a cada semana, sejam eles de nossa comunidade ou do corpo planetário, eu vejo com tanta clareza como o uso persistente e implacável da chama violeta salvou inúmeras almas da necessidade de permanecerem no plano astral, ao nível do purgatório ou pior, para equilibrar o karma criado neste nível vibratório, enquanto estavam na Terra. Continuando o ditado, que todos compreendam, amados, que nesta comunidade frequentemente ocorre que, quando se fala que alguém é um guardião da chama, isso imediatamente conota alguém como um devoto, alguém especial e dedicado aos mestres ascensos. De fato, deveria ser, mas nem sempre é assim. Desta forma, ser apenas um guardião da chama, amados, não garante a salvação, assim como a filiação a uma igreja cristã ou responder a chamados ao altar para ser salvo também não garante nada. Nem aqueles que vestem o manto e se chamam ministros ou pastores têm qualquer reivindicação prévia ou direito garantido ao céu. Somente por palavras, atos e feitos e pela iniciação sob a hierarquia da luz é que se conquista qualquer vitória. Aqui um comentário. Guardião da chama é aquele que mantém a chama acesa, o que só pode ocorrer com a contínua comunhão com Deus e a hierarquia divina. Aqueles que se inscreveram como membros da fraternidade dos guardiães da chama, mas não atuam como tal, não têm privilégio algum ou proteção extra. Ser guardião da chama é uma oportunidade de aprendizado, mas precisa ser colocado em ação para que a proteção e a ascensão esteja garantida. Sobre o parágrafo seguinte, eu quero dizer que assim como Jesus não é o Cristo, mas seu representante, Maitreya também não é, pois também ele é um representante do Cristo. Jesus atua na função de instrutor do mundo, Cristo planetário, e Maitreya atua na função de instrutor cósmico, Cristo cósmico, pois o Cristo é o grande educador enviado por Deus aos seus filhos, e os instrutores são aqueles que têm a função de manifestar este Cristo para a humanidade. Mas por que precisamos de um Cristo cósmico e um planetário?
porque Maitreya ilumina e instrui até mesmo os mestres ascensos, por exemplo. Assim, Jesus, manifestando o próprio Cristo para a humanidade, tinha Maitreya como seu instrutor direto, e os mestres ascensos têm Maitreya como seu instrutor depois que ascensionam. Continuando. Aqueles que, então, não reconhecem o Cristo em mim como o Cristo de Maitreya, podem não receber o reino de Deus, pois é a cadeia da hierarquia e não um filho favorito, isolado, que se conforma a uma ortodoxia fabricada, que pode conquistar a vitória para o indivíduo. Assim como a negação de minha mãe, Maria, é a negação de minha própria semente e encarnação através dela. Igualmente, amados, pensar que a carne e sangue podem revelar esse Cristo, ou ser esse Cristo, é um erro que não conduz à salvação. Saibam, então, amados, que um mero título, uma aceitação ou um senso de longa filiação a este movimento não necessariamente proporcionará ao indivíduo o momento ou as asas de luz para estar no lugar certo no momento da transição. Vocês podem se perguntar por que eu entregaria esta mensagem no Natal, mas é nesta época do ano, quando os ciclos giram, que ocorre uma colheita de almas. E vocês podem notar isso nos eventos que acontecem no inverno, no hemisfério norte, e no verão no sul. Continuando, pois a cada ano há um certo número de almas que deixam esta oitava, já que sua oportunidade, com o fim do ano, se esgota. O que também ocorre logo antes de se fazer aniversário, ao fim de cada ciclo. Meu comentário. Felizes são vocês, então, que permaneceram na chama de Deus, na comunhão, na unidade de nossa irmandade, que vocês compreendam, então, que o falecimento de um indivíduo por autodestruição é pré-determinado por ele mesmo, e por causa da negligência desse indivíduo em relação à lei e até mesmo ao próprio ensinamento, nenhum mestre ascenso poderia interceder segundo a lei cósmica. Abençoados, esta é uma medida da grande lei que deve ser dita, e é um conforto para todos. Pois vejam, amados, inerente à mensagem da possibilidade de fracasso, está a mensagem da possibilidade de vitória. Se é possível falhar em um teste, então é possível passar o teste, e isso pode ser conhecido por atos específicos. Se esses atos não tivessem sido realizados e outro momentum positivo não tivesse sido construído, que pela própria palavra e pelo próprio trabalho do indivíduo, sua salvação poderia ter sido alcançada. Isso vocês precisam entender e não mais deixar como uma área cinzenta, uma área nebulosa, a ideia de que outro, seja eu, a mensageira, qualquer anjo no céu ou qualquer amigo na terra, possa garantir para vocês sua graciosa vitória individual na luz, arduamente conquistada. Agora vocês vejam aqui um comentário. Então, vocês vejam que só ficar aí adorando Jesus e ele vai, então, por graça divina, receber você no céu, não é assim. É necessário colocar os ensinamentos em prática, sempre. Continuando. Deixem que todo o peso do reconhecimento da chama de Deus venha sobre vocês. Deixem que todo o peso do Sagrado Coração acima de vocês e da presença magistral da vida, sua própria presença eu sou, que é seu verdadeiro eu, venha sobre vocês nesta hora, enquanto selamos a chama do Natal de 1988. E ao selarmos isso em seu coração, vocês podem saber que dar à luz o Filho do Homem, o Cristo pessoal manifestado em vocês, onde vocês estão, e trazer esse Filho do Homem à plena divindade e estatura de ser ordenado por Deus Pai, Mãe, é o seu chamado, que é possível, que é pré-ordenado, mas que vocês mesmos devem ratificar. E se não o fizerem, amados, não pode haver intercessão de outro fazendo isso por vocês. Eu lhes dou este ensinamento nesta noite e mais uma vez para expor a vocês a mentira que se infiltrou em minha igreja, que, portanto, já não é mais minha igreja. Aqui eu digo a Igreja Católica. Eu lhes dou este ensinamento para que vocês possam saltar com a alegria da vitória, ao saber que, como a vitória é sua para reivindicar, ela pode ser alcançada. Vocês podem dar à luz o divino Filho do Homem, porque Deus os capacitou a fazê-lo,
pela santificação do coração. Deus enviou vocês para fazerem isso, ordenou que vocês o fizessem, e Ele não me enviou para fazer isso por vocês, nem qualquer outro mestre ou amigo. Mas vocês, amados, contêm em seu ser, assim como eu contive e contenho, todos os ingredientes necessários para alcançar a vitória. Enquanto eu falo a vocês, meus anjos da chama dourada da iluminação estão removendo de vocês séculos de ignorância e de negligência à lei interior do ser. A mentira saturou os éteres inferiores do planeta, sugerindo que, de alguma forma, algo, alguém, alguma instituição, algum governo fora de vocês suprirá a porcentagem de sua identidade, sua vida, sua felicidade, suas necessidades. Aqui um comentário rápido: a falsa grande fraternidade branca aqui na internet, cheia de seguidores, milhares de seguidores, que acreditam que serão salvos pelos mestres, entre aspas, que são os extraterrestres que vêm salvá-los, e que não se preocupe, que tudo vai dar certo, é tudo fácil. Continuando. Vejam como essa mentira é sutil, porque, amados, ela invadiu o plano dos 5 raios secretos. E eu lhes digo isso para que vocês compreendam o que deve ser consumido, o que deve ser queimado, antes que a plenitude dos raios secretos do poderoso cosmos possa se manifestar ao redor de seus corações. Mas, amados, esses raios secretos contêm o poder de consumir tudo o que não é semelhante a eles. Portanto, alegrem-se por terem o chamado para os raios secretos do poderoso cosmos. Comentário: o decreto Os Raios Secretos do Poderoso Cosmos está no endereço que eu coloquei para vocês aí na descrição do vídeo. Eu abro outra porta de outra câmara, e nesta câmara, amados, que é um grande salão, há alguém nesta hora que está realizando sua ascensão. Essa alma, amados, conheceu o caminho com Deus através da fraternidade dos Guardiães da Chama. Essa alma, amados, nessa hora e neste momento, está entrando na cerimônia da ascensão. Serapis Bey, Saint Germain e Lanello estão presentes. E enquanto nos despedimos de vocês, também estaremos presentes. Abençoados, um é levado na vitória da ascensão, e outro é deixado no purgatório, onde ele enfrentará suas próprias semeaduras, confrontará seu karma e receberá a instrução de que, ao encarar esse karma naquele nível do plano astral, na chama da superação, ele também poderá transcender oitavas e ascender na luz. Mas não em breve, amados, não em breve. Pois este já havia desperdiçado a luz da chama trina há muito tempo. Portanto, 2 cenas, cada uma ilustrando as escolhas feitas pelos indivíduos, e por mais ninguém. Em cada caso, os seres de luz e das trevas apoiaram, assaltaram e entraram na vida do indivíduo. Em um caso, o indivíduo seguiu a liderança da luz com amor, obediência, verdade crística e iluminação. No outro, por orgulho e rebelião, ele escolheu e concordou com a condenação da luz e dos portadores da luz ao longo de muitos séculos. O resultado pode ser previsto a partir das suas escolhas diárias. Vocês só precisam observá-las e saber que Deus permitiu que um lugar fosse preparado para cada alma, de acordo com suas escolhas. Portanto, no plano astral, há muitos compartimentos e gradações, níveis de consciência, que vão do físico a níveis cada vez maiores de escuridão, nas profundezas da consciência dos seres das trevas. Assim, Elmória, o homem sábio, diz: como você vive, assim você morrerá. E vocês tomem essa sabedoria e entendam que, como vocês são nesta vida, assim serão na próxima. E o garantidor de sua vitória são vocês mesmos, amados, santificados em todos os planos do ser. Deixem que o caminho da vitória seja iniciado por vocês nesta noite, com sinceridade, por meio da consideração de minha palavra para a sua própria santificação do coração. E ainda não se manifestou o que vocês serão, mas vocês sabem que quando seu Santo Cristo pessoal lhes aparecer, vocês serão como ele, pois o verão como ele é, refletindo no espelho de sua alma. Eu sou e eu permaneço Jesus, seu irmão, com vocês sempre que vocês me chamarem e sempre que vocês mantiverem a minha vibração, meu nível de consciência, que é a vibração de Maitreya.
E eu desejo a todos uma noite santa, santa para todos, Jesus Cristo. Este é o ano da santificação. Aqui no grupo de estudos, Eu Sou Luz. E eu peço a vocês que esse é o nosso caminho, não existe outro. Se vocês esperam mais de nós, nós estamos aqui para mostrar esse caminho, o caminho da santificação. Vitória sempre na luz de Deus. Até o próximo vídeo.